Bom dia. Essa é uma atividade da Associação Médica de Goiás, Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, em conjunto, em torno da educação médica continuada para médicos goianos e brasileiros. E aqui presente conosco o presidente da Associação Médica, o professor Washington Ferreira Rios, com um tema importante, é sobre a pneumonia, que parece um evento simples, mas de grande complexidade, de grande importância, porque pode ser um evento complicador, especialmente em indivíduos acima de 60 anos, e teve uma grande importância na Covid-19. Conosco aqui é a doutora Fernanda Miranda, pneumologista, presidente da Sociedade Goiana de Pneumologia, e o professor Carlos Alberto Alves Franco, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também foi professor da PUC do Rio de Janeiro, e titular da Academia Nacional de Medicina. Vou passar ao professor Washington para fazer a recepção. Em seguida, o professor Carlos Alberto, para que ele possa falar um pouco sobre cigarro eletrônico, que vai ser um tema que vai ser discutido na próxima semana na Academia Nacional de Medicina. Professor Washington. Bom dia a todos, bom dia, Valdemar, bom dia, professor Carlos Alberto, obrigado mais uma vez pela presença, pelo comprometimento, obrigado, doutora Fernanda Miranda, amiga de alguns eventos já, de participar juntos. Eu acho que esse é um tema fundamental e essa é a função da Associação Médica de Goiás, que é difundir o conhecimento. E quando a gente vê pneumonia adquirida na comunidade, eu sou ginecologista de formação, ginecologista e obstetra, a gente vê o impacto que isso tem, além do idoso, mas também nas gestantes, né? E fico muito feliz aí com a divulgação, pela fala do Aldemar, que a gente vai falar um pouco sobre cigarro eletrônico, essa epidemia que nós temos hoje no Brasil. Obrigado a todos vocês, tenho certeza que será uma excelente live. Mais uma vez, obrigado, Fernando, e obrigado, professor Carlos Alberto. Obrigado, Valdemar, por estar encaminhando isso aqui na MG. Obrigado a todos. Pedir ao Maurício, nosso TI, com o Yuri, que possa fazer a exposição da chamada sobre os casos de cigarro eletrônico, que será tema da Academia Nacional de Medicina, e passar a palavra para o professor Carlos Alberto para que possa fazer a colocação e o convite. Professor Carlos, por favor. Pois não, inicialmente agradecer a oportunidade de estar com vocês num evento importante como esse da pneumonia, que é a doença infecciosa pulmonar mais mata no mundo inteiro, né? E aproveitar para falar um pouco sobre um evento que nós vamos ter na Academia Nacional de Medicina, na próxima quinta-feira, que está aberto ao público, e sobre o vape, o cigarro eletrônico. A nossa ideia é ouvir diversas opiniões, porque há uma preocupação imensa em todo o meio pneumológico, meio de médicos em geral, com a progressão enorme de hoje em dia do vape. Quer dizer, as companhias de cigarro que estão vendendo o vape, que são as mesmas, a British American Tobacco, que vendeu o cigarro. Nós conseguimos aqui, numa luta muito grande no Brasil, diminuir a população de fumantes de 40% dos brasileiros para 9%, e hoje, com o cigarro eletrônico, isso pode voltar a aumentar, porque, na realidade, o cigarro eletrônico nada mais é do que um administrador de nicotina, que é a droga que causa a maior dependência no mundo. E, evidentemente, no momento que a pessoa fica dependente da nicotina, vai querer nicotina de qualquer maneira. Se não tiver cigarro eletrônico, vai fumar cigarro. E, então, a ideia é mostrar a importância que continue no Brasil proibida a venda do cigarro eletrônico, como existe um trabalho em todos os meios, inclusive na área jurídica, existe já uma proposta nesse sentido no Senado. Então, essa é a reunião que nós vamos discutir, ouvindo opiniões desde a coordenadora do programa de liberação de cigarro em Londres, né, na Inglaterra, onde foi parcialmente liberado, até os especialistas em tabagismo e cigarro eletrônico no Brasil. Então, vocês estão convidados. Eu agradeço a divulgação aí de vocês nessa área tão importante do Brasil. Muito obrigado. Professor Paulo Sérgio, já vamos colocar em todas as nossas redes aqui de Goiás, da faculdade, da MG, do Conselho de Medicina, para que tenha um aporte importante da instituição, seja realmente nacional, né? Doutora Fernanda, fica à vontade.
Então vamos lá, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, me sinto bastante honrada de estar aqui na presença de todos vocês, em especial o Dr. Carlos Alberto de Barros Franco, né, que vai discutir junto aqui comigo as pneumonias adquiridas na comunidade, e parabéns aí pela iniciativa. O cigarro eletrônico tem sido motivo de muita preocupação, né, para nós médicos, em especial os pneumologistas que estamos aí já enfrentando em nossos consultórios o desafio de tratar aqueles indivíduos que já se encontram dependentes da nicotina porque iniciaram, né? O cigarro eletrônico, ele foi, dizem, né, que foi inicialmente planejado para ser um método para parar de fumar, mas na verdade ele hoje comete não os fumantes e não os adultos. Ele está ali entre os 18 e 24 anos em quem nunca fumou, né? Então nós estamos aí realmente em frente a uma epidemia. Mas voltando ao assunto dessa manhã, vamos falar um pouquinho sobre as pneumonias adquiridas na comunidade. As pneumonias que todos sabemos são aquelas adquiridas fora do ambiente hospitalar ou de cuidados de saúde, ou até 48 horas após uma admissão hospitalar. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre a patogênese, né? Às vezes, quem não está muito inteirado no assunto, atualmente a gente vê algumas diferenças. A pneumonia é uma infecção do parênquima pulmonar, ela é causada principalmente por patógenos bacterianos ou virais, sabemos que há outros. Nesse modelo que eu mostro aí para vocês, os patógenos respiratórios são transmitidos de pessoa a pessoa através de gotículas, e muito menos frequentemente através da inalação de aerosóis. Após essa inalação, acredito que esteja nítido aí o passo a passo, mas o patógeno ele coloniza a nasofaringe, atinge os alvéolos pulmonares por microaspiração. Quando o tamanho desse inóculo é suficiente ou as nossas defesas imunológicas estão prejudicadas, por isso a importância nos extremos da idade, né, crianças menores de 5 e adultos acima dos 60 anos, essas defesas estando prejudicadas, ocorre a infecção. Havendo assim, então, a replicação do patógeno e a resposta imune do hospedeiro, que vai levar à inflamação e danos do parênquima pulmonar, resultando assim na pneumonia, né? Nos últimos anos, né, até enquanto eu já estou bem velhinha, que eu sou da época da residente, que se falava que o pulmão era um órgão estéril. Hoje sabemos que isso não é verdade, né? O microbioma pulmonar, ele está ali, e o patógeno infectante provavelmente vai ter que competir com os micróbios residentes nos nossos pulmões para se replicar. E esses micróbios também podem influenciar ou modular a resposta imunitária do hospedeiro ao agente patogênico infeccioso, né? Se considerarmos isso como correto, o microbioma alveolar alterado pode ser um fator predisponente também para o desenvolvimento de pneumonia. A PAC, sumiu um pouquinho aqui a imagem para mim, mas voltando aqui, a PAC também pode surgir da replicação descontrolada desse microbioma, né, que já normalmente reside nos alvéolos e causar o crescimento excessivo e também causar a infecção, né? De qualquer forma, vai haver essa resposta imunitária do hospedeiro, levando à doença. Acho que ficou... O esquema aí mostra, então, de um lado que seria o alvéolo normal, né? E do outro lado que seria aquele alvéolo que está doente. Esse estudo é bastante interessante, o estudo EPIC, já publicado há alguns anos. Eu trouxe com bastante enfoque, né? Lógico que a gente não vai falar tudo sobre pneumonia, eu trouxe alguns tópicos, mas aqui a gente trouxemos uma amostragem do que pode ter de patógenos acometendo os nossos alvéolos e causando o parênquima pulmonar e causando a pneumonia, né? Então, vejam aí que nesse código de barra, nesse gráfico de barras, eu falando código aqui, ó, esse gráfico de barras, no topo dele está o número do patógeno encontrado, um total nesse estudo de 966 patógenos foram detectados em 853 dos 2.259 adultos hospitalizados com evidência radiográfica de pneumonia e que tinham testes disponíveis para se detectar o patógenos
seja ele bacteriano e viral, né? E nesse gráfico de Pitts, a gente observa aí qual que foi a proporção que foi encontrado só o vírus, onde foi encontrado mais de um tipo de vírus, onde foi encontrado bactéria e vírus, onde foi encontrado só bacteriano, onde foi encontrado fungos ou micobactérias, e vejam que na grande maioria, né, foi ali 62%, não houve a detecção, não foi possível se detectar o patógeno. Lembrando que nesse estudo, além de todos esses que estão listados aí, e a gente vai ver a importância, só tentando, pronto. Aqui a gente vai ver a importância dos vírus, né? Vejam aí que são os vírus os mais prevalentes causadores de pneumonia, não sozinhos, né? Muitas das vezes, né? Rinovírus e influenza ganharam aí. Muitas das vezes eles não estão sozinhos, eles andam ali de mão dada com o pneumococo, né? Que está aí no gráfico em terceiro, na terceira coluna. Lembrando que nessa época ainda não tinha pandemia, mas o coronavírus está ali também com 53 indivíduos acometidos, era outros coronavírus, né, que não o SARS-CoV-2, mas se a gente pegar esse gráfico aí, hoje em dia com o SARS-CoV-2 pode ter alguma mudança. Trazendo também um pouquinho a discussão aqui com vocês, vejam nesse estudo bem recente, de janeiro de 2022, como existe uma co-infecção bacteriana em pneumonias virais. Esse estudo, eu trouxe essa tabela só do vírus sincicial respiratório, que hoje em dia a gente tem visto como uma grande preocupação em adultos também, não só mais em crianças, mas esse estudo foi feito com SARS-CoV-2, com influenza e com vírus sincicial respiratório. Eu trouxe essa tabela do vírus sincicial respiratório e essa proporção aí representa a proporção de todos os pacientes com resultado positivo para vírus sincicial respiratório e em que havia também uma bactéria causando a infecção. E a grande parceira, vamos dizer aí, dos vírus é o pneumococo. Vejam aí no N de 42 nesse estudo, que foi 61% da população, né? Então, a importância da gente entender que quando a gente está tratando a pneumonia, muitas das vezes, né, na maioria delas, a gente não vai identificar o agente, mas a gente tem que lembrar que o vírus pode estar presente ali junto com a bactéria, né? Um outro estudo já publicado um pouquinho atrás, vou passar aqui para vocês, em 2017, foi muito interessante, eles fizeram um estudo bacana, assim, dentro do ambiente domiciliar. Pegaram lá um N grande de famílias que tem crianças dentro de casa e mostrou uma porcentagem de amostras positivo para rinovírus por PCR e estudar o pneumococo por antígeno, por detecção de antígeno ou culturas de amostras coletadas durante esses intervalos que vocês estão vendo aí, né? E acompanharam 3 semanas essas famílias. E viram lá que assim que começa o sintoma respiratório, o D1 aí nesse gráfico, foi quando começou o sintoma de uma virose ali, né, em qualquer membro da família. Então, vejam, em escuro é o rinovírus. Então, vejam que no começo ali, até quase o 7º dia, é ele que foi mais detectado nas amostras, mas a partir de 7 a 10 dias, a gente começa a ver o Streptococcus pneumoniae mais, e o vírus começa a cair a sua amostragem positiva, mostrando que a infecção pelo rinovírus facilita a aquisição e a transmissão intrafamiliar do pneumococo, né? E esse outro trabalho também mostra bem, de forma bastante interessante, né, que a densidade do pneumococo, ela aumenta antes de iniciar sintomas virais, né? Vocês vejam aí essa primeira barra na ausência de uma infecção respiratória viral, e ali com 8 a 14 dias pré uma infecção respiratória viral, a gente já tem uma densidade de pneumococo um pouco maior. Do primeiro ao 7º dia, também antes da infecção, já um pouquinho maior, e atinge o seu ápice lá
durante uma infecção viral respiratória, né? E depois dessa infecção viral respiratória, o pneumococo começa a cair. Então, ele aumenta antes do início dos sintomas, tem um pico durante a infecção viral e diminui após a infecção respiratória aguda. Eu gosto muito de uma fala do Dr. Clístenes, nosso colega da Unifesp lá de São Paulo, que ele fala que a criança é o verdadeiro bioterrorista, né, quando se fala de infecções respiratórias, né, e a gente entende isso vendo essa questão aí do vírus e do pneumococo andando lado a lado. É possível a gente diferenciar uma pneumonia viral de uma pneumonia bacteriana só pela clínica e por exames de imagem? A resposta é não. Tá? Embora tenhamos visto muito, né, no SARS-CoV-2 um quadro tomográfico bastante típico da infecção viral, quando a gente está falando de outros vírus e estamos falando também de outras bactérias que não só o pneumococo, a gente pode até ter alguma ideia ali pela imagem, né? Uma consolidação muito extensa, um broncograma aéreo, falando a favor da bactéria, mas não podemos confiar só nisso, de que a imagem tomográfica ou do raio-x simples de tórax vai bater o martelo se isso é viral ou bacteriano. Voltando então naquele estudo, no EPIC, né? Só salientando então que essa co-infecção ela é muito frequente, mas na maioria das vezes a gente não vai saber qual é o germe. Nós temos recomendações para o manejo da pneumonia adquirida na comunidade, recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia, foram publicadas no ano de 2018 e traz regras bem definidas para nós, né? Quando que vamos investigar a etiologia, né? Teremos que investigar toda e qualquer pneumonia? A resposta é não. A gente vai tentar a investigação etiológica somente quando essa pneumonia adquirida na comunidade torna-se mais grave ou ela não é respondedora à terapia empírica inicial e para pacientes internados em UTI. Nesses casos, teremos a opção do exame direto e cultura do escarro, temos a hemocultura, temos os antígenos urinários para pneumococo e legionela, temos sorologias para germes atípicos. Em alguns casos selecionados, nós vamos fazer culturas especiais para fungos, principalmente, testes antigênicos ou de biologia molecular para vírus e germes atípicos, são testes que hoje estão mais à nossa disposição, principalmente no privado, né? A realização de broncoscopia com a coleta do lavado broncoalveolar e na presença de um derrame pleural, a toracocentese diagnóstica. Então, vejam que nós vamos investigar casos bastante selecionados e mais graves, não serão todos. Numa avaliação inicial da pneumonia adquirida na comunidade, eu trouxe para vocês, visto ontem no Up to Date, né? É um overview sobre pneumonia adquirida na comunidade em adultos, né? Então, vejam como é importante a gente tentar classificar esse paciente quanto à sua gravidade para sabermos onde esse paciente deve ser tratado, se no ambiente doméstico ou se no ambiente hospitalar, né? E temos aí, na última coluna, a série de exames que podemos fazer a partir do momento em que eu vejo que eu preciso tentar esclarecer a etiologia dessa infecção. Então, vejo que os pacientes considerados pelos score de gravidades, que vamos falar em seguida, né, usando o PSI ou o CURB 65, eu posso classificar esse paciente como tendo uma pneumonia leve, moderada ou severa. Sabemos que a pneumonia leve ela vai ser tratada domiciliarmente, ambulatorialmente. As pneumonias moderadas talvez precisem da enfermaria, né, do ambiente fora da UTI, mas dentro do hospital, e as pneumonias graves, muitas das vezes, né, a recomendação, aliás, é que esse paciente vá para uma unidade de terapia intensiva, né? E aí lá sim, hemoculturas, amostras de escarro, culturas, teste de antígeno para
para o pneumococo urinário, para o legionela, um painel viral respiratório, muitas das vezes necessária a broncoscopia para se colher amostras, o lavado broncoalveolar e a pesquisa e culturas nessas amostras. Atualmente, em todos esses pacientes, faz-se necessário o teste para COVID-19, nos moderados a grave também o teste para o HIV. Né? E vejam lá que no leve, o que a gente recomenda hoje, o que essa overview recomenda, essa revisão, é um teste da Covid-19, o teste da influenza, quando a gente está atravessando períodos de maior incidência dessa virose, e de outras formas, outros testes não são necessários. A American Thoracic Society tem um guideline oficial feito junto com a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, e desse documento o que eu trouxe para vocês foi um alerta sobre os exames que solicitamos, né? Então, lembrar que se a gente vê necessidade de pedir o teste para a legionela, o preferencial seria o PCR no escarro. A nossa alternativa é o teste de antígeno urinário. Por que esse alerta? Lembrando que no antígeno urinário a gente consegue só o tipo 1 da legionela, certo? Diferente do PCR no escarro, em que a gente consegue outros sorotipos desse germe, né? E lembrar também com muita atenção, a gente tem pedido muito, somente no sistema privado de saúde hospitalar, em que a gente tem isso mais disponível hoje, né? O PCR multiplex, em que vai testar uma ampla gama de patógenos virais e bacterianos, mas lembrar que os ensaios multiplex ainda não foram aprovados para uso em amostras do trato respiratório inferior. Então, a interpretação desse resultado tem que ser com muita cautela, junto sempre com a clínica do indivíduo, com o score de gravidade, com os exames de imagem disponíveis. Falando ainda nesse mesmo documento sobre biomarcadores, a gente tem aí a proteína C reativa e a procalcitonina, eu trouxe alguns detalhes delas, né? Proteína C reativa é secretada pelas células hepáticas em resposta à elevação das interleucinas 6 e do TNF-alfa, né? Mas ela também é oriunda de outras fontes, como linfócitos, monócitos, neurônios e placas ateroscleróticas. Tem um pico 48 horas após o estímulo agressor, uma meia-vida de 19 horas. O detalhe da proteína C reativa no segmento desses indivíduos é que se ela não tem uma queda maior do que 50% após 48, 72 horas de tratamento, é um sinal de alerta que talvez aquela infecção não esteja sendo combatida, né? A procalcitonina, ela se torna um biomarcador mais eficaz do que a proteína C reativa, porém ela está menos disponível ainda no nosso meio. Ela é produzida pelas células parenquimatosas em respostas às toxinas bacterianas e citocinas pró-inflamatórias. Ela aumenta muito rapidinho, né, de 2 a 4 horas após o início do processo inflamatório. Tem um pico de 48 horas e ela também seria um bom biomarcador para avaliar a progressão do tratamento, a progressão da doença, porque ela regride rapidamente durante a recuperação clínica. Deixa eu voltar aqui. Então, isso aqui também é uma adaptação de um documento publicado em 2017, e o gráfico está em português, porque ele também está lá nas nossas recomendações para o tratamento da PAC de 2018, do Jornal Brasileiro de Pneumologia, a respeito da procalcitonina em pneumonia. Então, vejam aí que os valores, há uma escalada, né, de ascensão aí dos valores obtidos da procalcitonina, e vejam que quando ela está muito baixinha, ela pode ser um indício de que aquela infecção seja viral. A partir do momento que ela começa a subir para mais de 0,05 até 0,5, parece ser que daí sim é uma PAC sem repercussão sistêmica, mas conforme ela vai se elevando, ela vai mostrando que tem critérios para sepse, bacteremia, e veja que quando ela é muito alta, ela indica até a presença do choque séptico, e a mortalidade fica bastante elevada ali, acima de 25%. E ela também pode nos direcionar, como vocês veem aí, para a etiologia. Eu acho essa tabela
muito interessante para a gente ter em mente, e se temos à mão a procalcitonina, como ela pode ser valiosa para nós. Naquele overview que eu falei para vocês, de PAC em adultos, né, existe vamos dizer ali, 4 itens que combinados podem sugerir que essa pneumonia é viral. E muito importante, né, porque a pneumonia viral não vai precisar de antibiótico. Então, um teste viral positivo, uma procalcitonina muito baixa, não temos evidências microbiológicas de infecção bacteriana, seja em culturas de escarro, sangue ou testes de antígeno urinários, e não temos uma radiologia sugestiva de infecção bacteriana, né? Uma consolidação lobar densa, consolidações alveolares com broncogramas aéreos. Então, sem essas evidências, uma procalcitonina muito baixa, um teste viral positivo, fala fortemente a favor de uma pneumonia viral. Quando falamos, importantíssimo é classificar esse paciente em scores de gravidade. Já citei aqui para vocês os mais utilizados e mais conhecidos, o PSI e o CURB. É claro que todos têm ali as suas vantagens e desvantagens. À esquerda, na tabela maior, você vê aí o PSI, né? O PSI, ele demanda vários exames, então ele não é uma avaliação eminentemente clínica, né? Tem a clínica, vem da onde vem esse paciente, se ele é homem, se é mulher, a sua idade, mas alterações do seu exame físico, a presença ou não de comorbidades. Mas eu preciso de achados laboratoriais, gasometria arterial, ureia, sódio, glicose, o hematócrito no hemograma e a presença ou não de achados radiológicos de derrame pleural. Isso tudo pontua no PSI, e vocês veem aí embaixo que aí a gente classifica esses pacientes de 1 a 5. O 1 1 e 2 são os pacientes ambulatoriais, o 3 é ambulatorial ou uma internação breve, o 4 e 5 obrigatoriamente deve ser tratado com internação. Mas temos esse entrave, né? Esse paciente vai ter que fazer uma série de exames. Aí a gente acaba usando mais o CURB 65, que quando o CURB, ele coloca um exame complementar, que é a ureia, né? E usamos também ele sem a ureia. O CRB 65, e 65 é a idade, acima disso o paciente vai ser pontuado. O C é de confusão mental, o de ureia, R de frequência respiratória e o B de pressão arterial. Então, vejam que quando a gente tira a ureia, ele passa a ser uma avaliação eminentemente clínica. A desvantagem, ou vamos dizer, a crítica, é que aqui não está incluído as comorbidades. Então, eu acabo classificando sem ver se esse paciente tem ou não comorbidades. Mas e aí, eu preciso usar isso? Vocês podem me perguntar, eu tenho um paciente, suspeitei de pneumonia, diagnostiquei uma pneumonia, eu preciso usar um score de gravidade? Preferencialmente sim, porque esse estudo mostra, é bem interessante também isso, lá de 2005, que eu aderi às diretrizes em PAC, eu diminuo a falência do tratamento e da mortalidade. Isso também mostra o quanto é importante eu colocar ele no score de gravidade, porque a partir do momento que eu classifico esse paciente, eu tenho ali uma regra, vamos dizer assim, de qual tratamento que eu devo instituir para esses pacientes. E esse trabalho foi feito com médicos, pneumologistas e não pneumologistas, mas eu saliento ali o total, né? Então, aqueles médicos que foram aderentes a usar os scores de gravidades e as diretrizes, houve bem menos falha de tratamento e houve bem menos mortalidade quando esse médico foi aderente a usar esses protocolos do que aqueles não aderentes. O tratamento no Brasil recomendado para a PAC ambulatorial, né? Então eu classifiquei, coloquei no score, esse indivíduo pode ser tratado em casa. Então a recomendação é o uso de monoterapia com beta-lactâmico ou macrolídeo.
sem comorbidades, nós vamos falar sobre isso no final, tá? Essa questão do macrolídeo, aqueles indivíduos sem comorbidades, não fez uso recente de antibióticos, ele não tem nenhum fator de risco para resistência bacteriana e ele não tem história, ele não tem contraindicação e não tem história de alergia para nenhum desses medicamentos. Aí nessa tabela vocês vão encontrar lá no consenso, tem aí também preconizado quantos dias esse paciente é recomendável que ele seja tratado com essa monoterapia com beta-lactâmico ou macrolídeo. Quando vamos para aquele indivíduo que teve que ser hospitalizado, muda um pouquinho, então a recomendação atual é o emprego sempre numa associação do beta-lactâmico associado ao macrolídeo e se for usar um antibiótico só, que seja uma fluoroquinolona respiratória. O beta-lactâmico isolado, ele pode ser utilizado se houver uma exclusão confirmada de legionela. Então, veja que na maioria das vezes o que a gente vai fazer para esses pacientes é associar mesmo 2 antibióticos, né, a nível hospitalar, né? E lembrando que se ele tiver na UTI, está preconizada a cefalosporina de terceira geração ou ampicilina subactam mais o macrolídeo. A recomendação da Sociedade Americana de Tórax de 2019, a diferença dela para nós é que nós não temos o hábito aqui, né, de se usar a doxiciclina. Nos Estados Unidos, ela está sempre no guideline. Então, se esse paciente é ambulatorial, amoxicilina ou doxiciclina, ou macrolídeo, se a resistência local do pneumococo é menor que 25%, eles têm isso bem definido, quanto está a resistência naquele ambiente ao pneumococo. Se esse paciente tem condições associadas, né, se ele é um paciente de comorbidades, a terapia combinada do beta-lactâmico com o clavulanato ou a cefalosporina com macrolídeo ou ainda doxiciclina e se monoterapia, uma quinolona respiratória. Se esse paciente é internado, se ele está em enfermaria, quinolona respiratória ou beta-lactâmico mais macrolídeo. Se esse paciente está na UTI, é a associação do beta-lactâmico com macrolídeo ou com a quinolona. Trouxe para vocês, doutor Carlos Alberto pode discutir, a gente pode entrar nesse mérito aí quando a gente for discutir o uso excessivo de antibióticos em pneumonias adquiridas na comunidade, né? Eu cheguei até aqui e mostrei para vocês o quanto que os vírus são causadores de pneumonia e vírus não é tratado com antibiótico, né? Então, veja aí em 17 e 18, um período pré-pandemia, um estudo de corte em pacientes hospitalizados com N de 6.481 indivíduos. Foi visto nesse estudo que 67% desses pacientes receberam antibiótico em excesso. A duração média nesse trabalho do uso do antibiótico foi de 8 dias, considerado uma duração média do excesso de 2 dias. Foram prescritos antibióticos na transição do hospital para o domicílio e esses foram os responsáveis pela maior parte do uso excessivo, com mais de 90%. Cursos mais longos de terapia não foram associados a maior sucesso a tratamento, então essa questão de se ficar tratando muitas vezes 10, 14, 21 dias com o antibiótico, isso aí parece que às vezes configura um uso excessivo e os eventos adversos foram 5% maiores a cada dia em excesso de uso de antibióticos. Então, quanto mais se usa um antibiótico em excesso, mais evento adverso eu trago para esse indivíduo, principalmente diarreia e o rash cutâneo. No Brasil, a gente tem alguns dados retirados também bem recentes, mostrando aí a resistência do pneumococo no Brasil à penicilina. Se vocês verem aí a última linha lá, o total e a terceira coluna, o resistente, a gente vê aí já um dado bem alarmante, né, de 21% de resistência do pneumococo à penicilina nesse estudo. Quando vamos olhar o macrolídeo, isso se torna assustador, né? Até chegando a 48% de resistência a macrolídeo. A culpa disso aí foi a Covid, né, pessoal? Se usou macrolídeo indiscriminadamente, achando que estava tratando do vírus SARS-CoV-2.
A gente tem alguma novidade, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, alguns deles já estão disponíveis, aí eu só trouxe a título de curiosidade que a gente fique atento. Há novos antibióticos em estudo e já sendo utilizados em outros países para pneumonia adquirida na comunidade, né? Nós temos aí a lefamulina, omadaciclina, as novas quinolonas e uma nova cefalosporina, porém que tem se mostrado apenas não inferior à ceftriaxona, tá? Então temos aí alguns medicamentos que nos próximos anos a gente vai começar a usá-los aí na nossa prática diária, provavelmente. E o corticoide, né? A grande pergunta, né? A gente vai usar corticoide na pneumonia adquirida na comunidade. A gente vê muito paciente que sai da emergência, do pronto atendimento, sendo atendido, diagnosticado com pneumonia e saindo na sua receita lá, além do antibiótico, um corticoide. Isso está certo? Não. Tá? Então, não deve ser utilizada a corticoterapia oral em pacientes com PAC de menor gravidade em tratamento ambulatorial. Se esse paciente não ficou internado, se ele não é um paciente grave em maior risco de ventilação mecânica, se ele não está evoluindo com síndrome do desconforto respiratório agudo ou não tem risco de morte, esse paciente não deve usar o corticoide. Lembrar que houve um estudo interessantíssimo, né, da Covid, publicado no New England na época da Covid, que mostrou um resultado favorável com o uso da dexametasona naqueles pacientes, mas lembrando que foi uma dose baixa e só aqueles pacientes mais graves, né? Então, a partir daquele estudo, a gente também já chegou aí a outros resultados do corticoide na PAC. Né? Os Estados Unidos, eles são um pouquinho mais até, vamos dizer assim, mais sérios, né? Nessa recomendação, né? A recomendação deles é não usar corticoide de pneumonia adquirida em comunidade. Pode ser apenas considerado em pacientes com choque séptico refratário. Então, se fica alguma coisa aí hoje dessa manhã, o Dr. Carlos Alberto pode detalhar isso melhor para nós, é o uso do corticoide, né? E às vezes a gente esquece que existe prevenção para a pneumonia, né? O que a Sociedade Brasileira de Imunização, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, recomenda vacinação no idoso acima ou igual a 60 anos e indivíduos com risco aumentado para as infecções, que ele faça o uso preferencialmente e primeiramente da vacina conjugada, antipneumocócica conjugada 13, mas atualmente a 15, nós já temos ela aqui em nosso meio, no nosso país, que ele faça apenas uma dose dessa vacina e que no intervalo de 6 a 2 meses ele faça o uso da vacina antipneumocócica polissacarídica 23, e que após 5 anos ele repita uma dose dessa polissacarídica 23. Isso deve mudar, não sei em quanto tempo, mas aí nos próximos anos, porque após o advento das vacinas antipneumocócicas conjugadas, a tendência é que a gente vá deixar de usar a vacina antipneumocócica polissacarídica 23, mas ela ainda está nas nossas recomendações brasileiras. Nos Estados Unidos ela já não está mais. Aí o indivíduo que fala para você, eu já tomei a pneumo 23, o que eu faço, né? Se ele já começou o esquema assim, após 1 ano ele faz a vacina pneumocócica conjugada 13 ou 15 e entre 6 a 12 meses ele vai repetir a polissacarídica 23. Lembrando que essa repetição aí, principalmente ali, não é a cada 5 anos, é uma vez depois de 5 anos. E depois ele não vai fazer mais nenhuma. Então, como eu disse para vocês, a recomendação lá nos Estados Unidos hoje é que se o paciente usar a vacina pneumocócica conjugada 20, ele faça só ela e não faça mais a pneumo 23, né? Se ele fez a conjugada 15, ele espera 1 ano e faz sim a pneumo 23. Como mensagens finais, o que eu quero dizer para vocês, lembrá-los e colocar talvez aqui a discussão, caso o Dr. Carlos Alberto queira
nos engrandecer aqui com seu conhecimento, é que os vírus são cada vez mais identificados e valorizados como causa de pneumonia, e a relação entre eles e o pneumococo parece ser, sim, uma via de mão dupla. Testes para diagnóstico etiológico não devemos esperar para começar a tratar esse indivíduo, mas esses testes e os biomarcadores devem ser avaliados com cautela, dentro do contexto clínico do paciente. O uso não racional de antibióticos já causou aumento da resistência do pneumococo às penicilinas e aos macrolídeos. Isso se agravou durante a pandemia, e devido ao aumento da resistência antibiótica, algumas orientações do tratamento deverão ser revisadas. Aquilo que eu falei para vocês, nós temos lá no consenso, lá nas recomendações de 2018, o uso do macrolide como monoterapia, mas isso aí provavelmente vai passar por revisões devido a esse uso não racional dos antibióticos e o aumento da resistência. O corticoide é desnecessário na PAC ambulatorial ou enfermaria, útil somente nas formas graves da doença. Muito obrigada aí pela atenção de todos vocês, e quero passar a palavra para o Dr. Carlos Alberto, que está nos acompanhando, e muito obrigada também pela sua presença, doutor. Tudo bem? Foi um prazer assistir a sua aula. E iniciar parabenizando aqui a doutora Fernanda Miranda, que deu uma aula concisa, num prazo relativamente curto e bastante completo. Meu objetivo aqui é basicamente trocar ideia com vocês, né? Enfim, falar a respeito da experiência de cada um de nós. Eu acho que alguns pontos são importantes. O primeiro é que a pneumonia não é uma doença que tenha que ser banalizada. É uma doença das mais graves em termos de infecção pulmonar, com maior letalidade. Para vocês terem ideia, hoje nós estamos há 7 dias após o Dia Mundial da Pneumonia. O Dia Mundial da Pneumonia foi no dia 12 e hoje nós estamos no dia 19. E uma instituição que se preocupou muito com esse problema se chama Stop Pneumonia Initiative. Ele fez exatamente criar esse dia para mostrar o problema da pneumonia. Para vocês terem uma ideia, a gente muitas vezes banaliza, está com a pneumonia, alguns dizem que está com uma basite, né? Vocês vão ver o seguinte: em 2021 foi feito o levantamento das doenças infecciosas de pulmão e a pneumonia foi longe a principal causa de mortalidade. E em 2022, em termos do Brasil, foram declarados no Ministério da Saúde 44.500 casos de pneumonia. A Unicef diz que a cada 43 segundos no mundo, uma criança morre de pneumonia. É uma doença da maior gravidade. Ponto importante que nós devemos lembrar que, como qualquer doença, o mais importante na pneumonia seria a sua prevenção. A pneumonia é uma doença que incide principalmente em pessoas que têm alguns fatores de risco. Esses fatores de risco são o tabagismo, né? Faz sentido até com aquela aula que nós vamos, aquela palestra que vamos ter na academia, em pessoas acima de 60 anos de idade, em crianças e em tabagistas. Então, esses são os principais fatores e essa é a população que nós devemos trabalhar para diminuir o risco de ter a doença pneumônica. O que a gente pode fazer em relação à prevenção? A pneumonia, como foi muito bem dita pela doutora Fernanda, ela tem uma grande incidência de fatores virais, como os fatores ou causais isolados ou fatores facilitadores de penetração de bactérias, no caso a mais comum é a pneumocócica, para a pneumonia bacteriana. Então, é importante, na prevenção, alguns fatores fundamentais. O primeiro deles é a vacina. Se vacina muito pouco no Brasil, né? Muito pouco. Existem as vacinas que estão disponíveis, inclusive no SUS. Quer dizer, no SUS, hoje em dia, existem programas de vacinação bastante bem desenvolvidos de duas vacinas importantes: a vacina da influenza
normalmente é dada em torno dos meses de abril ou maio, né? E a vacina do pneumococo pneumo 23. Então, é exatamente isso. Todo mundo, teoricamente, todo mundo poderia tomar, ou até deveria tomar. Mas a população-alvo realmente são as crianças e são os adultos acima de 90 anos, ou pessoas que preenchem aquelas comorbidades que eu já falei, né? Já idade, fumantes, déficit de imunidade, doenças que comprometem seu sistema imune. Eu acho que isso é importante para todos nós médicos fazer essa campanha da vacina. A vacina é, a meu ver, a coisa mais espetacular que surgiu na medicina nos últimos anos. Se não existisse vacina, ainda tinha gente andando na rua aleijada pela poliomielite, né? E na época da Covid houve a grande confusão vacina, mas é fundamental fazer a vacinação. As vacinas, como a doutora Fernanda falou, que nós oferecemos para a população do SUS, é uma vacina chamada 13 valente, né? Que é utilizada na fase inicial da vacina. E depois você tem realmente, atualmente, vacinas que estão progredindo. Ela já falou na vacina 15 valente, que é a vacina, isso estou falando já agora para a pneumonia, né? A vacina 15 valente, que ainda exige que um ano depois você faça a vacina pneumo 23 valente. Então, você toma a 13 ou a 15 valente, e provavelmente 6 meses ou anos depois você faz um reforço 23, a qual é repetida 5 anos depois e depois parou por aí, né? Existe hoje já nos Estados Unidos a vacina pneumo 20 valente, né? Essa vacina, ela na realidade, na orientação, é desnecessário o uso da 23 valente. Então, quando chegar ao Brasil, você, em vez de tomar 2 vacinas para prevenção de pneumonia, você vai tomar uma só. Mas hoje, ou você toma a 13 ou a 15, que já chegou agora recentemente, pelo menos no Rio há uns 2 meses, mas, de qualquer forma, ainda exige a pneumo 23 valente. Então, a prevenção é muito importante. Outro ponto interessante que foi chamada a atenção são o papel das crianças como fator transmissor de infecção viral e, consequentemente, pneumonia. Então, é muito comum você ver crianças que vão começar a ir ao colégio, vão para a creche, né? E tem avós em casa, eles trazem o vírus, infectam o avô e o avô faz a pneumonia. Então, ficar atento sobre esse aspecto. Outro ponto que eu queria aproveitar e conversar é sobre tratamento. O tratamento clássico já foi dito, né? Mas é importante que a gente pesquise muito a possibilidade viral, né? E nós temos como principais vírus causadores disso, sempre foram o influenza, o vírus sincicial respiratório, o rinovírus, e agora nós temos um outro vírus, que é o próprio vírus do SARS-CoV-2, o vírus da Covid. Hoje em dia, nós convivemos com um vírus que é um vírus, hoje em dia, como um vírus comum, não é? Na maioria das vezes, ela não tem mais aquele comportamento de gravidade com a pneumonia do vírus. Então, faz parte obrigatória da rotina em todo mundo que tem um quadro supostamente viral, dor de garganta, febre, mal-estar, eventualmente uma pneumonia, que se pesquise o vírus da Covid, né? Porque ele é um vírus como qualquer um vírus respiratório, que é um vírus, hoje em dia, facilitador da pneumonia bacteriana, geralmente de origem pneumocócica. Eu acho que esses seriam os pontos mais importantes. Lembrar a vacinação. Acho que se vacina muito pouco no Brasil e é fundamental dizer que nós temos hoje em dia todas essas vacinas. Outro ponto que eu acho que é muito importante é o tempo de antibiótico, né? É muito comum quando você tem uma infecção pulmonar que supostamente é bacteriana, e na maioria delas, da pneumonia comunitária, você não tem agente etiológico identificado, você vai fazer o tratamento como aí foi apresentado, né? Uma amoxicilina ou um azalídeo, né? Ou associação de um beta-lactâmico a um azalídeo, ou então, eventualmente, quando é uma pneumonia
internada em terapia intensiva, internada mais grave, você faz um beta-lactâmico ou uma piperacilina e tazobactam, associada geralmente ao macrolídeo ou uma levofloxacina, uma moxifloxacina ou levofloxacina. E o tempo de tratamento, em média, do doente, doença doente não grave, do doente que não vai para o CTI, é de 7 dias. Né? O que é muito interessante, a gente pode usar, é o seguinte: a gente tratando com antibiótico, o doente ficando 48 horas afebril, com queda importante de PCR, é o tempo suficiente para tratar essa pneumonia. Isso, às vezes, o doente fica muito bem no terceiro dia, quinto, sexto dia, eu acho que já é suficiente você tratar o antibiótico e dar alta para o paciente. Então, eu acho que esses são os pontos principais. Hoje nós dispomos de alguns métodos de diagnóstico, mas que são geralmente caros. Isso não existe no SUS, mas que são interessantes para ser usado. Por exemplo, você pode fazer pesquisa por suave nasal, no caso de suspeita de virose, obrigatoriamente você vai fazer para o SARS-CoV-2. Né? Idealmente, você vai fazer para influenza A e influenza B. Então, esse seria o suave, digamos assim, mais simples, seria esse daí. Por que a influenza? Porque, como vocês sabem, a influenza tem um tratamento específico. Né? Então, você tem que, além do caso de se for antibiótico, você fazer o tratamento para a influenza. Mas existem hoje painéis virais muito completos. Você descobre os demais vírus, que ajudam muito no diagnóstico etiológico, mas não ajudam muito em relação ao tratamento. Você não tem tratamento específico para os demais vírus. Mas, se você dispuser, isso ajuda para você não usar antibiótico se o quadro clínico é sugestivo, se o quadro viral você identifica, por exemplo, um sincicial respiratório, se o aspecto radiológico não é de uma pneumonia de espaço aéreo, uma pneumonia lobar, você pode fazer o tratamento só conservador e sintomático. Então, acho que é importante fazer isso. Em bactéria, hoje em dia, em pneumonias graves, nós temos usado altamente o painel molecular, é o chamado Film Array. Ele é um painel ainda, se discute a sua utilização no quadro respiratório, mas ajuda porque ele diz, no quadro bactérias, gram-negativa, e mostra, inclusive, bactérias mutantes, seriam resistentes aos antibióticos atuais de gram-negativo. Então, você tem que usar antibióticos de cobertura para o mutante. Então, se você tiver essa disponibilidade, geralmente no hospital privado, já que os hospitais públicos, pelo menos no Rio, não dispõem desse processo, é um recurso adicional, mas não é um recurso que seja utilizado de rotina em pneumonia e que nem dificulte você tratar adequadamente uma pneumonia sem ele. E, no final, eu queria falar um pouquinho exatamente sobre um dos pontos importantes de conduta de pneumonia e hoje em dia muito discutido, foi o uso de corticoide em pneumonia bacteriana. Então, inicialmente, não se usava em nenhuma pneumonia bacteriana, o que foi um erro bem mostrado hoje. Existem trabalhos bastante longos, o último foi de 2023, mostrando que nas pneumonias internadas em hospital, pneumonias de média gravidade, né, e pneumonias internadas em unidade de terapia intensiva, ou seja, pneumonias graves, o uso de esteroide trouxe benefícios em vários sentidos. Ele diminuiu o tempo de internação, ele evitou a piora da imagem, ele teve um número de complicações muito menor em que tomou o corticoide, teve um menor número de doentes que foram para ventilação mecânica, mas nesse tipo de doente não houve diminuição de mortalidade. Entretanto, nos doentes de CTI, o corticoide teve, além de todos esses benefícios, teve diminuição de mortalidade. Então, a recomendação atual faz parte, inclusive, dessa recomendação da SBPT de 2018, se não me engano é 18, é 18, né? Sim. É de 2018, recomenda corticoide nesse grupo de doentes. Doentes que têm uma pneumonia moderada grave, ou seja, que são internados para tratar, geralmente, com antibióticos venosos, e em doentes com pneumonia grave,
estão em CTI, estando ou não em ventilação mecânica. Então, é importante, essa digamos assim, não chega a ser uma novidade, mas é um assunto que às vezes é pouco discutido, é que esses doentes têm indicação formal de usar esteroide. A dose de esteroide é muito discutível, né? Existem várias doses diferentes, com diferentes antibióticos, mas, em média, calculando em dose em prednisona, em torno de 0,5 a 1 miligrama por quilo de peso durante 7 dias, né? Normalmente, no doente grave com aspecto venoso, você vai usar isso em metilprednisolona, que, como vocês sabem, é um pouquinho menos do que a prednisona, de 0,5 para 0,4 por quilo de peso. Então, eu acho que é lembrar o esteroide, que deve ser usado, isso está definido. Entretanto, é importante que você, nessa fique muito claro que isso não se estende para a pneumonia comunitária de tratamento domiciliar. Se o doente tem uma pneumonia, está bem, vai tomar antibiótico oral, digamos, uma amoxicilina, não deve ser usado esteroide. O trabalho não mostra benefício nesse tipo de doente. Então, acho que esses são os pontos assim que eu estava olhando a apresentação, me lembrei de falar. E a outra coisa importante também é o momento de início de tratamento. O doente que tem, numa emergência, o diagnóstico de uma pneumonia, pelo quadro clínico, pelo aspecto radiológico, ele deve começar antibiótico. O antibiótico muda o prognóstico se ele for começado após 4 horas do momento do diagnóstico. Então, numa pneumonia, você deve procurar iniciar antibiótico até as primeiras 4 horas. E se houver um quadro de hipotensão com suspeita de bacteremia e sepsis, o ideal, o prognóstico melhora se o antibiótico for iniciado até 1 hora. Então, é importante não ficar pensando muito, mas iniciar o tratamento, evidentemente, baseado nos aspectos clínicos e radiológicos que foram amplamente apresentados pela doutora Fernanda, que eu acho que todos vocês compreenderam bastante bem. Então, isso é o que eu tinha que dizer. Eu acho que foi para mim muito agradável ver sua palestra, super atualizada, muito bem apresentada, meus parabéns. Tenho certeza que todos que assistiram a sua palestra tiveram um grande proveito dela. Eu que agradeço suas colocações, agradeço também a todos que estavam aqui presentes e que colocaram ali no nosso chat. Uma honra ter o Dr. José Reinaldo Brezeghello, que comentou ali, professor Marcelo Rabarri, nosso amigo, né, doutor Carlos Alberto, aí, que adora também o Rio de Janeiro. Eu tô achando que ele está assistindo a gente lá do Rio de Janeiro, inclusive, viu? Deve estar por aí, fiquei sabendo que ele andou pelas suas terras aí esse final de semana. Não sei se Será ele que já ele foi voltou. para o show da cantora também? Ai, daí me fale desse show. E eu só queria até, o senhor falou importantíssimo, né, para a gente encerrar e passar para o doutor Valdemar, só uma questão assim, até a título prático, não comentei para não me estender muito, mas eu acho muito importante, o senhor tocou nesse assunto várias vezes, né, realmente a prevenção é importantíssima, é lembrar que a recomendação para 2024 da vacina anti-influenza não é mais a vacina quadrivalente, né? Porque às vezes o leigo fica muito naquela vontade, o quadri deve ser melhor que o tri, né? Já que é 4, é melhor que 3, né? E às vezes, e não é assim, né? A gente sabe que agora, eu sempre esqueço o nomezinho aqui desse influenza B, que é a linhagem Yamagata. O Yamagata ele não está mais presente, então não há necessidade para 2024 de se fazer a anti-influenza quadrivalente, a gente vai de trivalente mesmo. E mais uma vez, muito obrigada a todos, vou passar para o doutor Valdemar. Foi um prazer estar aqui. Antes do Valdemar, quero dar a informação, o Marcelo já mandou aí, que foi mesmo para o show, hein? Ele mesmo não, porque ele é meio esperto. Ele mandou ele as falou filhas que sim, não e sei. ficou. Ele disse que veio para estudar no Rio, eu falei palestra, ele foi para o show, né? As filhas dele deram sorte, porque elas foram no show. A minha foi e cancelaram. Maravilha. Já estamos a 1 hora de live. Você veja que quando o tema é interessante e bem colocado, a gente nem percebe o tempo passar, né? Maravilha pela apresentação. Doutor Fernando, muito obrigado. Professor Barros Franco,
nossa experiência aí tradicional e atualizada, né? Trazendo benefícios, portanto, para essa live. Essa live, além de ter ação presencial, do ponto de vista de momento de assistência imediata, ela fica pendurada no YouTube da Associação Médica de Goiás, no Facebook, e, portanto, para acessos posteriores, né? Mais uma vez, então, agradecer aos dois palestrantes, agradecer à Associação Médica de Goiás, Faculdade de Medicina, por essa ação permanente de educação continuada. E no próximo domingo nós teremos mais 2 pneumologistas aqui falando conosco sobre a questão da tuberculose, né? E aí, coordenado pelo professor Marcelo Rabai, que vai estar conosco aí na próxima domingo, nesse horário, 10h30. Vou mandar para vocês todos aí o link para que vocês possam participar também pelo Zoom ou pelo Facebook, né? Era isso, então, muito obrigado. Obrigado ao nosso pessoal da TI, que está aí segurando todo esse evento, Maurício Neto e Yuri, né? Professor Barros Franco, um forte abraço. Até a próxima, até quinta-feira. Fernando, um abraço. Até a próxima. Bom domingo. Até logo. Obrigada, um Bom abraço domingo a para todos. todos. Até logo.